A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por este momento maravilhoso, onde podemos ministrar na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de ler um versículo, irmãos, que se encontra ali no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, onde o Senhor diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, vemos aqui Deus falando ao profeta Samuel num momento terrível ali no meio do povo de Israel, onde o povo de Israel, que era governado pelos juízes, né? Que era governado por Deus através dos seus profetas. E Samuel já era uma pessoa idosa e já estava ali deixando de ser ali o juiz, né? Que julgava as causas no meio do povo de Israel, já havia colocado os seus filhos ali como juízes ali no meio do povo de Israel para substituí-lo. Mas o povo, né, não contente com a atuação dos filhos de Samuel, foram até Samuel e pediram que ele constituísse um rei. Um rei para que governasse ali o povo de Israel. E Samuel ficou triste, né, porque Samuel, obviamente orou a Deus, né, foi falar com Deus e ficou triste e disse ao Senhor que o povo de Israel o estava rejeitando como profeta. E o Senhor Deus veio e disse, né, que Samuel, ele não estava pensando de forma correta, porque, né, o povo de Israel não estava rejeitando Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus, conforme as palavras do Senhor nesse versículo, dizendo, para que eu não reine sobre eles. Uma rejeição terrível de um povo que, segundo as palavras deles mesmos, queriam ser como as outras nações, que eram governados por homens, que eram governados por reis. E Deus, obviamente, se entristeceu com todas essas coisas, mas disse para Samuel: Samuel, faça a vontade deles. Eles não querem que eu reine sobre eles, faça a vontade deles, mas alerte a eles tudo aquilo que acontecerá, né, quando um rei foi constituído a eles, que eles terão que dar, né, os seus bens, terão que dar o seu trabalho, eles terão que dar as suas riquezas, eles terão que servir a esse rei segundo as vontades dele, né, independente de qualquer situação. E o povo disse: muito bem, nós aceitamos e nós queremos um rei. Que você, sabe, meu irmão, minha irmã, olhe para essa palavra e também se entristeça, porque muitas pessoas estão deixando de lado a vontade de Deus para seguirem ali seus próprios desejos, a sua vontade, seguirem ali os preceitos estabelecidos por este mundo, deixando de lado os preceitos de Deus. Eu sempre falo assim, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando você, né, disse que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, na verdade, no mundo espiritual, você está dizendo que Jesus é o seu dono, que Deus é o seu dono, que Ele dirige a sua vida e Ele te leva para onde Ele quer te levar. Então nós estamos submissos e sujeitos à vontade de Deus, porque Deus é o nosso Senhor, porque Jesus é o nosso Senhor, porque Jesus é o nosso dono. E muitas pessoas não compreendem a amplitude de palavras ou né, de desejos de Deus em relação a algo que deveria acontecer de forma verdadeira na nossa vida, quando nós proclamamos e dizemos que Jesus é o nosso Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, você se submete a Jesus. Se Jesus é o seu Senhor, você obedece a Jesus. Se Jesus é o seu Senhor, né, você tem prazer e alegria de servir a Deus, qualquer que seja a situação da sua vida.
Portanto, né, não pense como o povo de Israel pensava ali, que, né, o reinado de homens poderia ser melhor que o reinado de Deus. Né? Jamais as suas decisões poderão ser melhores do que as decisões de Deus. Jamais as suas atitudes, dos desejos que você tem, né, de praticar coisas, né, serão melhores do que você praticar aquilo que Deus deseja que você pratique. Né? Jamais, né? Tudo aquilo que Deus constituiu na nossa vida é sempre melhor do que aquilo que nós podemos constituir. E você não pode perder de vista isto. Você não pode ser enganado, você não pode ser convencido por sentimentos, como aquele povo de forma demoníaca rejeitou Deus, rejeitou o reinado de Deus, rejeitou o poder de Deus para escolher ali um homem para reinar sobre a nação de Israel. Né? E essa decisão foi trágica, né? Porque Saul foi o primeiro rei de Israel e praticou coisas terríveis em relação a Deus e trouxe coisas terríveis também para a nação de Israel. Então que você, sabe, olhe o coração de Deus quando ele fala nesta palavra. Não preste atenção só nas palavras, mas preste atenção no coração de Deus, quando ele estava dizendo, né, eles não querem que eu reine sobre eles, né? E que você seja aquele que vai falar agora, hoje para o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero que tu reines sobre a minha vida. Senhor, eu quero que tu reines sobre tudo que eu tenho. Senhor, eu quero que tu reines sobre a minha família. Senhor, eu quero que tu reines. Quero que tu reines, que o Senhor conduza. Eu quero que, né, o Senhor seja, né, o meu Senhor e o meu Salvador. Só que palavras não bastam. Você tem que entender aquilo que você está falando para viver aquilo que você está falando. E eu sei que você será tremendamente abençoado se você agir dessa forma. E você alegrará o coração de Deus, porque Deus deseja reinar sobre a sua vida. Portanto, o convite para fazer esta grande obra maravilhosa sobre você. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa alegria. Deus te abençoe.